tomar o nosso contato com o senador Roberto Rocha. Senador, parabéns, a vitória é nossa, é sua, mas também a vitória do estado do Maranhão com a nossa Zema, que brevemente já poderá ser implantada, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova FM. Essa é uma vitória do Maranhão, né? E, em verdade, uma vitória do Brasil, porque nós não criamos apenas a Zema. A Zema é uma ZPE, é proposta de ZPE para o Maranhão. E, na verdade, nós fizemos foi aprovar um novo marco legal das ZPEs do Brasil. Está ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo, senador. É porque eu estou no celular, o celular às vezes cai a ligação, se cair eu vou pedir para ligar no fixo. Não, mas a gente tem conexão direta agora, não se preocupe não que não vai cair não, viu? Vamos lá. Tá muito bem. Então, a Zema é exatamente esse instrumento, uma lei que agora vai virar lei, porque está faltando só o presidente da República fazer a sanção da lei. E nós estamos dialogando permanentemente. Segunda-feira teve reunião, terça-feira teve reunião, hoje vai ter reunião. As assessorias estão dialogando constantemente para discutir alguns pontos que vão ser submetidos a veto. Por quê? Porque como eu não pude fazer valer o projeto no Senado, houve uma lambança violenta, nós conseguimos salvar o projeto na Câmara, na volta, quando ele voltou para a Câmara. E na Câmara, quando o projeto volta, ele tem que ser plebiscitário. Ou vota o texto original, que foi o que o Senado aprovou, ou vota o texto que eu apresentei, a minha emenda, que tem 11 páginas. Em verdade, o que a Câmara aprovou foi o meu texto. Correto. Então, por isso eu estou pedindo a um deputado amigo que assistiu aqui, a deputada Socorro, que ofereça um projeto de título de cidadão maranhense ao deputado Lucas, que foi o relator do projeto na Câmara. A pedido meu, ele pegou essa relatoria e trabalhou bem. De tal modo que o Senado, infelizmente, ele não correspondeu. Ou seja, o Senado sucumbiu à pressão da Fiesp, de São Paulo, e da Zona Franca de Manaus. Senador, lamentavelmente. Senador, só lhe interrompendo um pouquinho. Dentro, ali no Senado, como o senhor colocou agora, os outros 2 senadores votaram a favor ou contra? Como é que foi a votação deles? Olha, eu prefiro não comentar isso. É melhor vocês mesmos perguntarem para eles. Ou então ver na internet o painel de votação. Eu acho que está lá registrado, entendeu? Não havia... Eu sei que alguns senadores votaram de modo equivocados. Por quê? Porque quando foi começar a votação no Senado, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, apresentou um requerimento de inversão para votar primeiro o projeto original. Correto, não caiu não, Roberto. Alô? Estamos aqui, estamos lhe ouvindo aqui, querido, estamos lhe ouvindo. Tá bom, tá bem. Para votar o projeto original. E esse requerimento foi submetido a votos, e por 42 votos a 37 foi aprovado o requerimento. Aprovar o requerimento significa derrotar o projeto nosso da Zema e os outros. Tanto que o nosso projeto, o nosso texto, nem chegou a ser discutido. Nem chegou. Porque na hora que vota o original, está votando apenas um artigo, que é o artigo que trata do oxigênio da fábrica da White Martins, que fica em Fortaleza, na ZPE, que é a única que funciona no Brasil, é a ZPE de Fortaleza. A única ZPE do Brasil que está em funcionamento é de Fortaleza. Lá tem a fábrica da White Martins. Ou seja, hoje, na lei atual, a regra é que 80% é para exportação do que tem em ZPE e 20% para o mercado interno. Como o Brasil está precisando, nesse momento da pandemia, de oxigênio, o presidente editou uma medida provisória só tratando disso, para que 100% fosse colocado no mercado interno do oxigênio. Isso foi feito ano passado, eu apresentei essa emenda tramitou, perdemos na Câmara, e agora eu apresentei de novo esse ano, porque novamente o presidente editou uma nova medida provisória tratando do mesmo assunto. Não é de criar ZPE, é de colocar oxigênio para dentro do mercado interno. Correto. Então, mas é uma medida provisória
e o nome diz é provisória, tem prazo para poder votar, e eu aproveitei a carona da medida provisória e aproveitei a oportunidade e apresentei uma emenda. E foi essa emenda que foi aprovada, que ela substitui o texto original e cria o novo marco legal das EPS do Brasil. Eu quero, por um dever de justiça, dizer que isso não é invenção minha. Não estou inventando a roda, não estou inventando nada. Isso, o presidente José Sarney, em 89, quando viajou para a China, ele verificou o progresso que estava tendo na China, acelerado. Até aquela data, o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, era maior do que o da China. O PIB da Itália era maior que o da China. Por que eu estou falando de Itália? Porque a Itália é um país menor que o estado do Maranhão. Aí o que fez a China virar o que virou hoje? Uma potência econômica que está ameaçando passar até dos Estados Unidos. Foram as EPS. E o Sarney voltou da China e apresentou um projeto para criar as EPS. Por que nunca funcionou? É porque São Paulo não deixa funcionar. A Fiesp acha que vão perder indústrias para o Nordeste. Por quê? Porque se por um lado o Maranhão está na periferia do mapa do Brasil, ou seja, no processo de nacionalização da opinião pública, é muito mais demorado. Alô? Estou lhe ouvindo, senador, estamos lhe ouvindo. Tá, porque aqui meu telefone chega ligação e mensagem todo dia, o dia todo, e aí eu fico pensando que caiu, me desculpa. Eu recebo 1 milhão de mensagens por dia. Quero até publicamente pedir desculpa para aqueles que eu não consigo responder, porque é impossível, é humanamente impossível administrar essa quantidade de grupos de WhatsApp que tem aqui no meu telefone. Todo dia aparece uma quantidade enorme de grupos no meu WhatsApp. Bom, então, veja só, no Netflix tem um seriado muito interessante que fala de histórias da humanidade. Lá tem um capítulo que fala a transição econômica. Minutinhos. Quem quiser conhecer como a China se transformou nesse gigante, basta assistir esse seriado. Mostra quando saiu do governo de Mao Tse Tung para Deng Xiaoping, da década de 70 para 80, e Deng Xiaoping visitou a América, e aí disse que queria negociar com a América e criou ZPE. 4 ZPE. Singapura é um outro exemplo disso também, né? Singapura, Hong Kong. Hong Kong é uma ilha, como São Luís, só que é menor que São Luís, Hong Kong. E tem a população do estado do Maranhão. Hong Kong, há 40 anos atrás, era um porto pesqueiro. Era uma favela a céu aberto. E Singapura é menor, é metade do tamanho da ilha de São Luís. E tem mais quase 6 milhões de habitantes. Ou seja, Singapura e Hong Kong, apesar de ser menores que São Luís, que é a ilha de São Luís, disputam o melhor IDH do planeta. A cada 6 famílias em Singapura, uma é bilionária. Então, como é que se combate a pobreza em qualquer lugar do planeta? É gerando riqueza. Só que quando fala de riqueza, o que é que os comunistas fazem? Dizem que a gente está querendo defender rico. Tem nada a ver. Eles fazem isso porque eles querem manter a pobreza. Eles querem manter o discurso de defesa dos pobres. Eles não querem que os pobres deixem de ser pobres, porque senão eles perdem a única coisa que tem, que é o discurso. O discurso fácil de controlar os pobres pela barriga. Senador Roberto Rocha. Essa que é a realidade que a gente precisa enfrentar no Maranhão. Perfeito. Deixar de rodeios, tem que ir direto no assunto. Então eu estava falando, por um dever de justiça, a gente tem que ser grato à iniciativa, primeiro, do presidente Sarney, lá ainda nos anos 80, que levantou essa questão, tentou muito enfrentar essa realidade, e em seguida do senador Lobão. O senador Lobão, ainda como deputado e depois como senador, trabalhou muito para que isso fosse viabilizado no Brasil. Eu mesmo, com o meu projeto, o senador Lobão era o presidente da CCJ, do Senado. E ele era o relator do meu projeto. E nós votamos e aprovamos na CCJ, nesse caso só da Zema. Aí depois que foi para a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Serra, imagina você, do meu partido, sentou em cima e não deixou votar, porque é de São Paulo. Do mesmo jeito que fez agora o senador Eduardo Braga do Amazonas. Todos os 3 senadores do Amazonas são contra. Eu não estou dizendo que está errado.
errado no conteúdo, mas eu não estou dizendo que estão errado na forma. Porque, na verdade, Manaus, a Zona Franca, é para o mercado interno. Correto. E a Zema é para o mercado externo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, existe uma diferenciação, inclusive na situação tributária, entre Zona Franca de Manaus e o que vai ser implementado aqui no estado do Maranhão, senador Roberto. Imagina você, há 50 anos atrás, quando criou a Zona Franca de Manaus, passou 10 anos para criar a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca. Por quê? Hoje, se a gente for fazer uma indústria em Manaus, é no meio da selva amazônica, gente. A logística é muito difícil, muito complicada. Foi feito para uma lei, incentivos. Tem coisa que só na vida se faz por incentivo, tem outras que se faz por obrigação. Só que no direito privado, ninguém... tudo que não é proibido é permitido. Agora, no direito público, só é permitido o que está expresso em lei. Então, a lei que tem para Manaus é para o mercado interno. Você tem renúncia fiscal, isenção de impostos para comercialização dentro do Brasil. Correto. Mesmo assim, Manaus nunca criou nenhuma indústria, é tudo assemblagem, é montadora, como a de moto. Já o caso de São Luís é totalmente diferente, porque a logística de São Luís é infinitamente melhor. Está na periferia do mapa, é um problema interno? Pode até ser. Mas é uma vantagem estratégica, por quê? Porque tem o melhor porto do Brasil e está mais perto do maior mercado do planeta, que é o mercado americano, e bem no meio da ALCA, a área de comércio das Américas, e bem próximo do mercado europeu e do mercado asiático pelo Canal do Panamá. Então é óbvio que não tem nenhuma comparação a Zona Franca de Manaus com a Zema. Primeiro porque a Zona Franca de Manaus é para o mercado interno, a Zema é para o mercado externo, está escrito, Zona de Exportação do Maranhão. Segundo, pela condição natural. São Luís está de porta aberta agora para o mundo, não mais para ser apenas uma porta de saída, como sai aí o minério de ferro e a soja, mas para poder também ser uma porta de entrada, entrar muito dinheiro para poder montar indústrias no Maranhão. A partir de agora, nós teremos uma nova realidade no Maranhão. Nós vamos gerar riqueza. Grandes, imensas indústrias vão se instalar em São Luís e se instalar no Maranhão. Por quê? Porque essas empresas que são para exportação, elas só trabalham com grande escala. Ninguém vende para exportação que não seja em container. Por que não tem navio de container aí? Aí não tem nenhum navio de container. Container são aquelas caixas metálicas que você traz o insumo, ou você leva, e também você leva o manufaturado, que é o produto acabado. Como não tem indústria no Maranhão, não tem container. Simples assim, ué. Senador Roberto Rocha, sendo sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro esse marco legal das EPS no Brasil, onde o Maranhão será muito agraciado, a implementação física ou haverá necessidade de uma regulação, já pode ser feito de imediato? Vai ser feito por quem? Pela prefeitura, pela gestão do BRAD, é isso, senador? Não, isso é uma lei federal. Uhum. Claro que a lei federal que regulamenta é o governo federal. Ela é autoaplicável. Nós já temos uma lei, ela está sendo alterada. A lei que Sarney fez há anos atrás, nós estamos modernizando, por isso que se chama Novo Marco Legal das EPS. Perfeito. Como foi feito também o novo Marco Legal do Saneamento Básico do Brasil. Então, isso tem efeito imediato. Veja o tanto de investimento de empresas privadas que estão fazendo de saneamento básico. Imagina você. Quer dizer, é muito dinheiro. Por quê? Porque o que falta no Brasil, que é dinheiro, sobra no mundo, que é dinheiro. Eu fui visitar Singapura. Singapura tem 2 fundos soberanos, fundo de investimento, com $1 trilhão para investir. E o mercado que eles querem investir é o mercado brasileiro, que é um país continental, está crescendo a economia, e eles têm muito interesse. Não é porque quer ajudar o Brasil, não, é porque querem vender para o brasileiro. E eles querem fazer do Brasil um entreposto. São Luís tem condição de ser o melhor entreposto das Américas. Será que você ou eu, alguém tem alguma dúvida que o mundo, após a pandemia, vai inaugurar uma nova ordem econômica? Claro que vai. Jamais a China vai ter a hegemonia que teve até agora. Então, os Estados Unidos já estão fazendo retaliação
Não estou falando retaliação, mas já estão criando barreiras com a China. A Europa também. Porque a origem desse vírus, que está matando milhões de pessoas, é de lá. Então, a China vai ter que mudar o seu padrão alimentar, vai deixar de comer essas porcarias que comem, a menos que não queira mais ser global. Para continuar sendo global, vai ter que mudar a proteína animal, deixar de comer rato, barata, morcego, para comer o quê? Comer peixe, frango, comer carne, comer suíno, caprino, ovino. Só que para produzir isso, ação animal, o que é um frango, se não é um milho voador. Então, para ter ração animal, tem que ter insumos, que são os grãos. Quais são os grãos? Farelo de soja, milho, milheto, sorgo, etc. É possível produzir isso na Europa? Tem área para produzir isso? Claro que não tem. Grande escala, áreas imensas. Nos Estados Unidos até tem, mas a metade do país congela em determinada parte do ano, como na Rússia. No Brasil, não, é a última fronteira agrícola do mundo, é o Mato Piba. Do Mato Piba, a área mais importante é o mar, que é do Maranhão. Porque é por onde sai o produto, é pelo porto daqui. Os próprios chineses têm um porto em São Luís, que o governador Flávio Dino fechou. Você acredita uma coisa dessa? O Maranhão tem condição de ser o celeiro do mundo, de produzir para bilhões de chineses. Eu estou falando só de alimento. O que sai pelo porto? Soja, produto primário. O nome diz primário. E sai minério bruto. E aí o que acontece? O navio pega, leva embora. O que é que ficou para o maranhense? Nada. Porque tem a Lei Candir. A Lei Candir, ela é uma lei que cria incentivos. O incentivo é para produto primário e semi-elaborado. Primário como a soja, semi-elaborado como o minério. O que é que significa com isso? Que se você exporta o produto primário como a soja, você não paga nada de imposto. Se você exporta o minério desse jeito, não paga nada. Agora, uma tonelada de semicondutor é o mesmo preço de 21 mil toneladas de minério. Ou seja, se você produz o semicondutor, ou produz o prego, ou produz trilho, você é punido, porque você tem que pagar imposto. Se você, em vez de exportar o grão, se você exporta o frango, aí você é punido, você tem que pagar imposto. Por isso é que não tem em São Luís. É por isso que o Maranhão é rico e o maranhense é pobre. Porque o maranhense não é sócio da sua própria riqueza. Senador. E o maranhense de São Luís, ele fica literalmente a ver navios. Numa visão otimista, quando nós poderemos já visualizar a chegada das primeiras empresas para ser implantadas aqui em São Luís, senador Roberto? Olha, eu acho que a partir de agora, um governador do Maranhão, aliás, qualquer governador do Brasil, ele tem que ser um misto de governador e embaixador. Ele governa um estado. Então ele tem que buscar empreendimentos para o seu estado, para promover o desenvolvimento. O que promove o desenvolvimento não é o dinheiro público, gente. Isso não existe. Isso já passou. O que promove o desenvolvimento, que faz um lugar voar, um lugar crescer, é o capital privado. A gente acabou de falar de Singapura e de Hong Kong. Agora, o dinheiro público é para fazer políticas públicas, cuidar sobretudo de educação, saúde, segurança, etc. Até infraestrutura, no mundo, quem faz é o capital privado. Está aí a prova agora com o saneamento básico, que do Maranhão, o único senador que votou a favor fui eu. E o Maranhão é o pior estado do Brasil em saneamento básico. Isso é uma loucura. O que nós estamos vivendo é uma loucura. Nós vivemos num estado onde se trabalha a exploração política da pobreza. O interesse é manter a pobreza para controlar mais fácil. Nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. Nós queremos quebrar esse círculo vicioso, cuja correia é feita do couro do pobre. A gente tem que fazer um círculo virtuoso, fazer a economia rodar, fazendo gerar emprego, gerando renda e a pessoa ter liberdade, ter independência. Agora, se você fosse um empresário do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você descobre que tem em São Luís hoje um lugar extraordinário para você montar a sua indústria. A hora que você descobrir que o governador é um comunista, que está mandando invadir terra em São Luís e no Maranhão todo, que não respeita o direito de propriedade, é evidente que você vai ficar preocupado de botar o teu dinheiro no Maranhão. Então, esse é um problema. Eu não posso desconhecer. A sorte é que hoje São Luís tem um prefeito,
um prefeito novo, Eduardo Braith, com quem eu tenho conversado muito. E a gente precisa de ter um apoio do poder público. Se não tem do governo do estado, que ele é contra a Zema, sempre foi. Ou alguém já viu o governador do Maranhão falar alguma coisa a respeito da Zema? Nunca. Como ele também nunca apoiou a base espacial de Alcântara. Esses dois projetos nós estamos desembrulhando esses dois presentes de Deus. Nunca foram desembrulhados, porque eles querem manter o Maranhão emborcado. Que aí o povo vive na asfixia, morrendo quase sem fôlego, para poder dar cesta básica, dar pintar a rua, para poder ficar fazendo pracinha. E não tem um projeto. Nós estamos tentando criar uma nova ordem econômica no Maranhão. A partir daí, eu não tenho dúvida. Eu tive em janeiro de 2020 visitando Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Lá eu fui na Marco Polo, na Randon e na Tramontina. 3 grandes mega indústrias que tem várias pelo mundo afora. Pois elas 3 agora, sabendo do que o projeto foi aprovado, me convidaram para ir lá. Eu estou indo agora, dia 20 e poucos, eu estou indo lá no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Eu vou apresentar a Zema, o texto aprovado, dizer quais são os benefícios que nós vamos criar. Estou só esperando o presidente sancionar, que ele vai sancionar, e vou a Caxias do Sul. Então, essa é uma questão de pouco tempo. Senador, então o senhor será o nosso embaixador da Zema? Não, eu sou do legislativo, né? Eu já faço isso. Eu já visitei quase todos os portos do mundo. Eu acabei de falar a você que fui a Singapura. Singapura tem o 2º melhor porto do planeta, era o primeiro até pouco tempo. Perde agora para Xangai. Singapura não trabalha mais nem com produtos, só trabalha com serviços. E essa é uma grande vantagem da Zema, porque nós aprovamos, além de produtos, nós aprovamos serviços. Porque serviço é o que mais emprega. Não é nem a indústria. A indústria cada vez mais está robotizada, está mecanizada. Então você tem o quê? Muitas máquinas. Já no serviço, não. O serviço é mais mão de obra. Tu pega um restaurante, uma academia, tem muito mais empregados do que qualquer indústria. Proporcionalmente, o serviço é quem mais emprega no Brasil. Por isso que nós votamos a Zema, não só com produtos, mas também com serviços. E mais, a gente fez com que a Zema ela alcance a base espacial de Alcântara. Ou seja, você vai poder ter até 30 quilômetros o benefício fiscal. Isso atinge praticamente toda a ilha de São Luís. Que bom, que maravilhas. Que maravilha, senador. Senador Roberto, queremos agradecer a sua participação. Ainda estamos esperando aquela sua visita presencial aqui no nosso programa, na programação da Rádio Nova FM. Receba aí o nosso abraço, o abraço do senador, do ex-senador Lobão, tá certo? E agradecemos, o Maranhão agradece muito ao senhor pela persistência, pela insistência, pela visão acima de tudo, pela responsabilidade e pela forma como o senhor pensa o Maranhão melhor e um Maranhão diferente. Parabéns, muito obrigado por conversar conosco, senador Roberto Rocha. Eu te agradeço aí ao senador Lobão, ao senador Edson Lobão Filho, a Paulinha Lobão, agradeço a vocês todos da Nova FM. E concluo dizendo, eu sou muito otimista, mesmo pregando no deserto, mas eu nunca descansei, eu nunca desisti da Zema, porque eu também nunca desisti do Maranhão e não desisto do Maranhão. Meu partido é o Maranhão, meu Brasil é o Maranhão. Eu estou saindo do meu partido, PSDB, que tem a minha cara. Por quê? Porque eu não posso aceitar que paulistas ou gaúchos venham determinar o futuro dos maranhenses. Não, de jeito nenhum. Quem determina o futuro do maranhense é o próprio maranhense. Não é o paulista nem o gaúcho. Então, eu represento o Maranhão, eu não represento São Paulo nem Rio Grande do Sul. Então, eu simplesmente entreguei o partido. Se eu não quero que o partido me atrapalhe, eu também não posso atrapalhar o partido. Então, o partido tem um projeto hoje, eu tenho outro. Isso. Ou alguém aqui que está me ouvindo acredita em sã consciência que eu conseguiria aprovar esse projeto sem o apoio do presidente da República? Será que é difícil de enxergar isso? Será que é difícil de enxergar isso? Será que é difícil de enxergar que sem o apoio do presidente da República eu jamais faria a ponte, o projeto da ponte que nós estamos fazendo, já o projeto que liga o eixo Taquibacanga até a Ilhinha no São Francisco? Será que eu, sem o apoio do presidente, a gente conseguiria licitar, como já está em licitação, a primeira etapa da Lagoa da Jansen, que custa 250 milhões de reais a parte de revitalização ambiental? Será que eu conseguia o Exército para fazer a BR-135? Será que a gente conseguia tantas estradas federais que estão sendo feitas no Maranhão? O estado que deu menos votos para Bolsonaro do Brasil,
Será que se eu tivesse com o mesmo padrão de comportamento dos 8 senadores e do governador, que é o mais hostil ao presidente, que é o governador do povo que mais precisa do governo federal, será que se também eu seguisse na toada deles, será que o Maranhão estava sendo beneficiado como está? É claro que não. São Luís agora recebeu 300 mil doses de vacinas a mais. Por isso se destaca pelo trabalho competente do prefeito Braide, mas porque eu pedi ao presidente da República, quando ele esteve a última vez em Açailândia, e o governador fez o quê? Aplicou uma multa no presidente. E eu disse que a melhor resposta era dar vacina para o povo de São Luís, para proteger o povo da cepa indiana. Perfeito, senador. De tal modo que eu trabalho em benefício do meu partido ou do meu projeto. Eu nem decidi ainda se vou ser candidato ano que vem, ou se serei candidato a governador ou a senador. Nem decidi ainda. Não tem agonia. Eu não tenho desespero. Nem partido até agora eu tenho. Mas eu não estou preocupado. Meu partido já disse. Meu partido é o Maranhão. E é em nome do Maranhão que eu aqui trabalho em Brasília todo dia, o dia todo. Perfeito. Agradeço a você a atenção e agradeço a todos que fazem a 9FM. Sigo à disposição e em breve estaremos aí presencialmente para conversar sobre esse e outros assuntos. Um abraço. Abraço, felicidades, boa tarde, senador Roberto Rocha, senador aí, grande embaixador, criador e idealizador juntamente, como ele mesmo acabou de afirmar, o ex-presidente José Sarney e também o ex-senador Lobão, que tiveram uma grande participação, uma participação ativa importante nessa questão do marco regulatório das EPE, das zonas de exportação, que nós teremos aqui uma no estado do Maranhão. São 13 horas e 12 minutos, 13 e 12. Tô limpo. Tá bom, não tá, Eduardo Andrade? Tá bom. E vou ter tchau aí, filho. Amanhã nos encontramos com mais notícias para os nossos ouvintes do Passando a Limpo. Vem Opinião Livre com Nilo Gomes, Adriana Nogueira e Diego Emi. Sempre lembrando que no comando da 93.1 está a nossa diretora-presidente Paulinha Lobão. Direção-geral dele, Nilo Gomes, que já está aqui no estúdio para apresentar, para conduzir o Opinião Livre. Tchau, tchau, gente. Até amanhã às 7 horas da manhã com o nosso Nova Manhã e ao meio-dia com a nossa programação firme e vibrante do nosso Passando a Limpo. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. TVN informa a hora